Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande, até que o Senhor venha. Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha.
vez, Maranata. É notória a presença do Espírito Santo em nosso meio. É notória a tua presença em nosso meio, Espírito Santo. E a única coisa que eu desejo é que o Senhor continue conosco ao longo dessa noite e de todos os outros dias da nossa vida, até que o Senhor realmente venha nos buscar.
Somos escolhidos de Deus. Abre a sua boca e glorifica, porque o Rei, Ele está na casa. Mesmo assim, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Deus. Aleluia!
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio. Erga sua voz, erga suas mãos e declare: ainda. Aleluia. Se você crê, cante o mais alto que você puder. Aleluia. Ainda. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, a expressão de a situação, o controle sempre está na calma. Eu tenho um Deus. Deus que não vai deixar
percebeu que a gente canta o controle está sempre, é isso? Eu perdi a letra. Sempre em tuas mãos. Não é que a gente entenda que o controle ainda está nas suas mãos esteja errado, não. Só que a gente serve a um Deus que nunca perde o controle de nada. Não está errado a gente cantar, o controle ainda está nas suas mãos. Mas se eu sei que meu Deus ele não perde o controle de nada, então eu vou cantar, o controle sempre está na palma de suas mãos. Só que tem muito jovem que se esquece disso. Tem muito jovem que se esquece que Deus ele não perde o controle de nada. E eu não sei porquê, mas eu gostaria de convidar o jovem que quiser vir aqui à frente. O jovem que em algum momento achou que Deus perdeu o controle da sua vida. Achou que Deus perdeu o amor por você. Achou que em algum momento Ele se esqueceu de você. Se você não quiser vir, você não é obrigado, mas eu sei que tem jovem aqui dentro que deveria vir aqui. Você não é obrigado a nada, porque eu sei que o Espírito Santo ele vai te incomodar. Independente de onde você está, não é aqui na frente que a glória vai ser derramada sobre a sua vida, não. Você está na presença, na glória dele. E se ele está tocando em você agora, só feche seus olhos e receba a ministração sobre a sua vida. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, se alegre diante dele, porque ele nunca perdeu o controle da sua vida. Ele nunca perderá o controle da sua vida. Ele nunca deixou de te amar. Eu tenho certeza que tem mais gente aqui dentro que em algum momento, há poucos dias, achou que Deus não amava mais. Você não tem noção do tamanho do amor dele por você. Mas quando ele fica em silêncio é porque ele quer ver você se manifestando e pedindo: Deus, eu não aguento mais. Você se esqueceu de mim? Não é errado você questionar, não, querido. Não é errado você perguntar: pai, você esqueceu que eu existo? De repente é só isso que faltava. Se não tem mais ninguém, eu quero aproveitar de uma vez e perguntar: algum de vocês quer se reconciliar com Jesus hoje? Quer falar? Mais alguém quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Quer fazer as pazes com Jesus nessa noite? Vocês não têm noção do quanto eu sou feliz. Pastor, Louvado seja teu nome, Senhor. Ó Deus, tu és majestoso, Pai. Exaltado é o teu nome. Ó Deus, olha que esses homens se encontram diante da tua presença. Essa noite eles se manifestaram. Ó Deus, eles saíram, Senhor Deus, da caverna. Eles saíram da caverna, Senhor, para se apresentar a ti. Ó Deus, com todas as suas dificuldades. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, vai renovando as suas forças.
Jesus, fortaleça suas estruturas, suas bases, para que ele, Senhor Deus, seja o Senhor Deus Pai, Deus, alicerçado na rocha. Oh, essa rocha, Pai, é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, quebra, Deus, todas as feridas, todas as mágoas, decepções. Deus, tudo aquilo, Deus, que no passado, Deus, aconteceu, foi, Senhor Deus, motivo, Deus, de tropeço para eles. Essa noite, Senhor Deus, o Senhor agora possa fortalecer, que eles possam, Senhor Deus, ser renovados, porque a Tua palavra renova, a Tua palavra restaura, a Tua palavra nos firma diante de Ti. E essa noite, Pai, eu quero, Pai, entregá-los nas Tuas mãos e pedir ao Senhor, Deus, fortaleça esses jovens, para que a sua caminhada seja, Senhor Deus, Pai, em Ti estruturada. Louvado seja Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ano passado, a gente teve um contratempo. A pastora Lohane também estaria conosco. Mas no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O ônibus quebrou e não chegou. Mas hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eles estão aqui, amém?
prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Tente só mais uma vez. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei e eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando o galo ele fala pra eu prosseguir, se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Meios bons frutos e colherá Vitória, glória, vindas do céu, não mancha as vestes, ele é fiel. Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue entender. Ore outra vez, Busque outra vez, tente só mais uma vez. mais uma vez. Tente só mais uma vez. Aleluia! Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Eu já vim empurrando que eu estou me sentindo em casa. Como é bom a gente conhecer mais um povo que vai morar na glória. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Você pode glorificar por essa dádiva que ainda que você passe pelos momentos difíceis, ainda que venham as circunstâncias, há uma morada celestial, onde o leão da tribo de Judá está te esperando. Oh! Glória a Deus! Eu estou com meu coração muito alegre por estar aqui. Dessa vez eu cheguei, glória! Né? Da outra vez que no meio do caminho, irmãos, e vou contar uma coisa para os irmãos. Quando parou o ônibus, eu falei, Senhor, o Senhor quer falar com a gente aqui no ônibus. Nós fizemos um culto dentro do ônibus, foi uma glória. E olha, nós temos testemunhos daquele dia. Pessoas foram curadas ali dentro. Então o que parecia impossível, o Senhor fez.
E eu entendo que há um propósito para todas as coisas. Não era o propósito que eu chegasse naquela noite aqui e a glória do Senhor caiu neste lugar porque vocês estavam. E eu entendi que era hoje, o dia separado, marcado pelo Senhor, onde todos juntos poderíamos estar aqui. E eu estou aqui com alguns dos meus filhos da companhia de dança Reduche e alguns dos meus filhos também, que é da nossa igreja, da Haruá. E eu queria que vocês se colocassem de pé, amém? Vitor, Giovana também. Isso aí, já está em casa já. Amém? Pode sentar. Estou aqui com as minhas filhas, a Luana, a Liz. Meu marido não pôde estar aqui, mas eu trago um grande abraço do meu marido. Nós temos espetáculo amanhã, então estamos naquela correria. Nem todo mundo conseguiu vir por conta do horário. Mas eu estou muito alegre, porque eu consegui chegar aqui mais feliz ainda de quando você chega numa casa e você sente a glória de Deus descendo. Como é maravilhoso você chegar num lugar e você sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso você chegar num lugar e você ver que aqui é a liberdade do Espírito. Onde não precisa ser no final da pregação para que as pessoas venham aqui se render. Onde não precisa ser no final para que as pessoas venham chorar. Nós entendemos que aonde a presença do Senhor está, há liberdade. Quando nós vemos a liberdade de Deus, nós vemos pessoas curadas, transformadas, a unção descendo. E eu creio, querido, que é só o início do que Deus tem para fazer essa noite. Eu creio que é só o início do que Deus fará na sua vida, na sua casa, na sua família, naqueles que hoje não puderam estar aqui. Mas é você que vai ser o canal, é você que vai ser o instrumento vivo para que a tua casa receba, para que a tua família receba. Ainda que eles não possam estar sentados aqui, ainda que de repente tinha pessoas que queriam estar aqui, mas por conta de tantas coisas, enfermidades, Covid está vindo aí, e nós temos visto que infelizmente nem todas as pessoas estão conseguindo estar aqui. Mas eu creio que a unção que está neste lugar é a unção que percorre por onde há um filho de Deus. A unção que está neste lugar é a unção que percorre aonde tem uma noiva do Senhor Jesus, clamando, esperando, dizendo: vem, ora, vem, Senhor Jesus. E eu creio que essa unção, eu creio que esse maná fresco que descerá sobre a tua vida vai percorrer por onde você for. Eu creio que esse maná fresco não vai saciar somente você, mas toda a tua casa vai ser alimentada a partir dessa noite, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro das origens, lá em Gênesis. Glória. Quero agradecer a Tainá por ter me convidado mais uma vez. Marinês, como eu fico feliz de estar aqui, né? Tem algumas pessoas que eu vi que foram na minha escola de dança. Como é maravilhoso encontrar vocês. E dizer que 2021 está chegando. Vai ter escola de dança de novo. E eu quero ver mais pessoas lá, amém? E quando a Tainá passou para mim o tema Até Que Ele Venha, eu fui orar a Deus. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que possamos compartilhar naquele lugar? O que o Senhor quer falar naquele lugar? E Deus deu uma mudada no tema. E eu creio que algo Ele tem para falar comigo e com você nessa noite. E Deus falou comigo: há um processo até que Ele venha. Você pode dizer comigo: há um processo até que Ele venha. Agora você vai falar com mais força, para que Satanás possa entender ainda que você chegou aqui. De repente é você que está no meio do processo. De repente é você que está pensando em desistir. De repente é você que a enfermidade tem assolado a tua casa. De repente é você que a dificuldade tem batido. Eu quero dizer uma coisa: você vai declarar com toda a tua força que ainda que vem todo o processo, você estará firmados em Deus. Porque quando Ele vir, todos juntos subiremos, amém? Então nós iremos falar mais uma vez: há um processo. Até, bem forte agora, que Ele venha. Mais forte, até que Ele venha. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, fique à vontade, Jesus. Lá em Gênesis, capítulo 37. Uma palavra muito conhecida, nós estamos em congresso jovem, amém? E eu quero falar com você de um jovem, que o processo começou quando ele tinha 17 anos. O processo mais ou menos finalizou quando ele tinha 30 anos.
Mas ele passou por um processo, mas ele venceu. E Deus começou a ministrar comigo: Lohane, você vai falar sobre o processo de José. Porque neste tempo, até que eu for ali buscar a minha noiva, os meus filhos precisam entender que todos nós, todos eles, passarão pelo processo, mas eles precisam estar firmados, alicerçados, confiantes, que não vai ser a perseguição que vai tirar eles do meu caminho, que não vai ser a doença que vai arrancar ele da posição, que não vai ser a tristeza, que não vai ser a calúnia, que de repente não vai ser um passado que vai arrancar eles de dentro do propósito que eu tenho para eles. E eu quero ler com você, querido, Gênesis capítulo 37. Nós iremos ler apenas alguns versículos, amém? Eu vou estar lendo, eu queria que você acompanhasse comigo. Gênesis capítulo 37. Nós estaremos lendo a partir do versículo 12. E diz assim: e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e envia-te eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom. José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele lhe disse: procuro meus irmãos, e dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos nessa noite. Queremos te agradecer pelo teu movimento neste lugar, pela tua presença, Senhor, pela tua revelação, através dos louvores, pela tua presença tomando toda a casa. Agora nós queremos entregar a tua palavra e nós queremos pedir a ti: tenhas liberdade nessa noite. Queremos ver a tua glória, queremos sentir a tua presença. Então nós pedimos a ti: vem com a tua revelação, através da tua palavra, para que se de repente tem alguém doente, saia curado. Se de repente tem alguém desanimado aqui, saia firme. Oh Senhor, nós clamamos agora que se levante José neste tempo, para quando o Senhor vir, possa estar firmado em ti. Te convidamos agora, vem. Te convidamos agora, vem, Senhor Jesus. Fique à vontade. A casa é tua, Jesus. É tudo que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quis ler com vocês apenas alguns versículos, porque você já conhece a história. Mas eu queria relembrar um pouquinho dessa história com você. Nós estamos falando de um jovem que tinha 17 anos. De um jovem que era muito amado pelo seu pai. E seu pai deixava bem claro que amava mais ele do que os outros. Seu pai mostrava para eles o amor tão grande que tinha para aquele jovem. E a Bíblia fala que os seus irmãos ficavam irados com aquilo. Os seus irmãos ficavam olhando aquilo e não se alegravam. E aí quando José começou a contar para ele os sonhos que ele teve, aí que a ira dos seus irmãos começaram. A Bíblia fala que seu pai chegou para ele e falou assim: José, vai lá ver os seus irmãos, vê como está o rebanho, vai lá. E é tão lindo que ele falou: eis-me aqui. Um jovem de 17 anos iria olhar os seus irmãos muito mais velhos que ele. A palavra do Senhor fala que quando ele estava indo, ele foi para um lugar errado, ele queria encontrar os seus irmãos, e ele encontrou um homem. E se você for estudar um pouquinho na Torá, você vai ver que aquele homem era um anjo do Senhor. Deus permitiu que o anjo viesse falar com ele, para que ele pudesse ir no lugar certo. E quando o anjo falou com ele: você vai encontrar seus irmãos aqui, ele foi. E é tão lindo que Deus começou a falar comigo aí, nesse momento. Quando fala que de longe, os seus irmãos começaram a olhar para ele e começaram a conspirar algo contra ele. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que os inimigos, eles te conhecem de longe.
Você não precisa estar muito perto, até de longe ele já começa a conhecer você. E aí você fala, o que é isso, Lohane? Você está falando de um tema até que ele venha e você está começando a falar de inimigo. Eu quero te dizer que o diabo, ele já te conhece até quando você está dormindo. Ele já sabe até quando você acorda, por onde você vai. Ele já conhece teu ponto fraco, ele já sabe o que ele pode te paralisar, jovem. Ele já sabe o que ele pode vir, qual é o caminho que ele pode vir para tentar paralisar em você. Mas às vezes ele se esquece que o poder de Deus é maior do que qualquer coisa que ele possa tentar pensar em fazer na tua vida. E é tão lindo quando começa a ver neste momento, porque mal sabia eles que havia um propósito no céu para aquele jovem. E é o que eu quero começar a falar com você. Há um propósito tão grandioso para a tua vida, que de repente quem está tão longe, ou às vezes tão perto, não está entendendo o que está acontecendo com você. Fique tranquilo, porque o processo é permissão do Senhor. Fique tranquilo, porque esse processo é para crescimento do teu ministério, da tua vida, para que a cura venha, para que o emprego chegue, para a porta se abrir. O processo, ainda que você não entenda, é um resultado dos céus da tua vida. E ali então começou uma história daquele jovem, mas não era qualquer história, era uma história que iria mudar a sua vida. E uma história que não iria mudar somente ele, mas toda uma nação. A Bíblia fala que quando ele começou a chegar perto dos seus irmãos, eles começaram a pensar, vamos matar José, vamos matar José, vamos matar José. E aí quando estava tudo certo para matar José, um dos seus irmãos falou, não mata ele não, vamos jogar ele no poço. Aí tudo bem, vamos jogar. Quando chegaram lá, mas o poço não tem água, o que a gente vai fazer? Passou os mercadores. Vamos vender eles. Vamos vender ele, vamos pegar no dinheiro, vamos falar para o nosso pai que ele morreu. E aí venderam José. A palavra do Senhor fala que eles mataram um cabrito, porque o sangue iria parecer mais com um sangue humano de uma pessoa. E chegaram ao seu pai e falaram, olha, veio algo muito grande, pegou José, matou José, só sobrou isso que você conhece, essa roupa, você conhece isso? A palavra do Senhor fala que o seu pai ficou muito triste, rasgou as suas vestes e começou a ficar com seu coração muito abatido com aquilo que estava acontecendo. Foi então que os mercadores venderam José. A palavra do Senhor fala que José foi vendido e ficou durante um ano servindo a Potifar. Quando há uma promessa linda na tua vida, quando há uma unção na tua vida, até o que era para dar errado dá certo. Até o que não era para acontecer começa a acontecer. Porque enquanto você estiver nessa terra, sempre haverá um processo, mas fique tranquilo, há uma morada celestial te esperando, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter choro, aonde você vai estar adorando com os anjos e declarando, santo, santo é o Senhor. Pois então, quando parecia que estava tudo certo, a esposa de Potifar ficou apaixonada por José. Eu quero José. E aí começou a tramar algo para que José pudesse deitar com ela. Mas José era temente ao Senhor, e de tudo que ela fez, ele disse, não. E aquela mulher ficou furiosa e começou a inventar um escândalo dentro do palácio, no meio daquele povo todo. Começou a dizer, aquele homem me agarrou, aquele homem veio para cima de mim. Se você for ler um pouquinho na Torá, você vai ver que tudo que era para acontecer com José era para que ele morresse no mesmo momento que Potifar soubesse. Sabe? Quando os ataques vêm bem forte e ele fala assim, eu vou matar ela agora. Aí Deus fala, deixa comigo que quem manda sou eu. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu vou contar um pouquinho do meu testemunho daqui a pouco para você entender. A palavra do Senhor fala que Potifar pegou José e levou José para o cárcere. Aquele homem que virou escravo, jovem, que ficou 1 ano servindo a Potifar, ficou 10 anos preso no cárcere. E a palavra do Senhor fala que durante 9 anos, aquele escândalo começou a rodear, começou a falar, e as pessoas falavam, aquele jovem que era fiel a Potifar, aquele jovem que era diferente, tentou fazer isso, aquele jovem começou, ele ficou 10 anos, preste atenção. Quando foi no 9º ano, a Bíblia fala que Deus, se você for estudar um pouquinho, você vai ver, Deus permitiu que algo acontecesse dentro do palácio, para que aquele assunto que estava tão comentado pudesse abafar um pouquinho. A palavra do Senhor fala que o copeiro e o padeiro deixou com que uma mosca caísse dentro do vinho. Na verdade eles estavam tramando, colocando um veneno para que pudesse matar o rei. Então aqueles homens foram presos. José já estava lá.
E quando estava no 10º ano de José lá preso, aqueles homens que foram para lá para o cárcere, um deles tiveram um sonho e ficou desesperado, queria saber o que estava acontecendo. José estava vendo aquele movimento. Sabe quando você começa a ver um movimento estranho e aí você só fica ouvindo? E aí quando Deus fala assim, fique quieto, ouve, fala. E às vezes a gente fala, Senhor. E aí José chegou perto dele, falou, o que está acontecendo? E aí eles falaram assim, olha, eu tive um sonho. Um deles falou, eu tive um sonho, e começou a falar para José. José foi lá e falou, isso vai acontecer. Um de vocês vai morrer, o outro vai voltar, o rei vai perdoar. E começou a falar tudo o que iria acontecer. Mas ele disse assim, olha, quando você chegar lá, você fala de mim, você conta de mim, você lembra de mim. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver que naquele momento, Deus permitiu que José ficasse mais 2 anos preso. Porque naquele momento ele tinha deixado de deixar totalmente a sua confiança em Deus e começou a pensar no que o homem poderia fazer para ele. Por conta disso, José ficou mais 2 anos preso. Passou-se um tempo. O rei teve um sonho, ficou nervoso e queria que as pessoas começassem a falar, discernir o que era, que ele não estava entendendo, chamou todo mundo, ninguém conseguia discernir nada. Olha Deus aí. E então aquele homem que tinha sido preso lá atrás lembrou de um garoto, de um jovem que tinha discernido aquele sonho. E se você for estudar um pouquinho, você vai ver que ele não contou assim, olha, tem José lá, tem um homem lá, que ele vai, não. Ele falou de uma forma, até para o rei falar assim, tá bom, deixa ele para lá. E às vezes a gente fala assim, ele lembrou de José, mas quando você vai estudar um pouquinho, você vai ver que ele não falou que o rei fosse lá pegar José, não, ele não queria, mas simplesmente comentou assim. Sabe, quando alguém comenta alguma coisa assim de você, e aí Deus fala assim, calma, fique tranquilo que eu vou entrar com o resultado na hora certa. A palavra do Senhor fala que quando José veio, José começou a discernir tudo aquilo que o rei tinha falado. E então aquele jovem que foi vendido pelos seus irmãos, um jovem que se tornou improvável, se tornou governador. E é tão lindo quando a gente começa a ver o agir de Deus na vida de um homem. Porque ele tinha tudo para odiar os seus irmãos. Ele tinha tudo para abandonar os seus irmãos. E o que aconteceu quando ele discerniu o sonho? 7 anos de abundância, de muita comida, de muito alimento. Depois 7 anos de sequidão. Só que aquele jovem, ele era diferente. Igual você, jovem, você é diferente. E aí ele começou a falar para o rei, você vai fazer isso, você vai fazer desse jeito, para que quando chegar aos 7 anos, todo mundo possa ter alimento, as outras terras possam vir aqui comprar conosco, e aí a gente vai continuar enriquecendo. E aí começou a explicar tudo, e aquele jovem começou a fazer tudo direitinho. O rei gostou de tudo aquilo que ele falou. Chegou então o momento em que as outras cidades começaram a ir lá. E quando foram lá, por quê? Porque lá tinha alimento, porque um jovem improvável tinha uma unção diferente e fez com que algo improvável acontecesse numa terra onde tinha tudo para todo mundo morrer. Todos estavam vivos porque a unção tinha sido liberada. A palavra do Senhor fala que os seus irmãos chegaram a ele e ele reconheceu os seus irmãos, e tem toda aquela história que você já sabe. Que aí ele começou a fazer algumas coisas para que os seus irmãos não soubessem quem ele era. E aí depois ele foi, contou para os seus irmãos quem ele era. Ele perdoou os seus irmãos. Seu pai veio também, teve toda aquela mesa onde eles se alimentaram. Glória a Deus. E agora eu quero entrar na palavra com você. Eu precisei relembrar um pouquinho para você entender o que a gente vai falar nessa noite. Porque aí Deus começou a falar comigo dentro do processo. Porque até que ele venha, o primeiro processo que você vai passar é um processo de dor. É um processo que você vai passar por ingratidão. É um processo onde você vai passar por perda. É um processo que tudo vai acontecer para enfraquecer a tua fé. E eu quero iniciar essa palavra perguntando para você: como você chegou nessa noite, jovem, homem, mulher de Deus? Como que está o processo da tua história? Como que está o processo da tua vida? Será que você que cantou aqui, Senhor, vem, vem, Senhor Jesus, mas o teu coração está ferido, está cheio de dor, ei? Eu quero dizer uma coisa: Jesus quer te curar, porque Ele tem pressa em te buscar, Ele tem pressa para fazer infinitamente mais do que você pensa. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que você não pode parar em meio à dor.
E aí de repente você fala, pastor, é muito fácil você falar, não pare em meio à dor. Deixa eu te contar só um pouquinho, porque eu não vou contar todo o meu testemunho para você entender o que é você passar pela dor e você entender o que é servir ao Senhor e você não desistir. Porque às vezes a gente só lembra da palavra lá atrás, né? Só que às vezes a gente esquece que nós somos hoje a carta viva, onde as pessoas precisam olhar para as nossas vidas e ver um testemunho vivo. Alguns meses atrás, eu estava com meu marido, com as minhas 2 filhas em casa. Na verdade, eu estava com as minhas 2 filhas em casa e mais uma prima. E aí eu estava brincando com a minha filha mais nova. Na época ela tinha 10 meses. E eu estava com a Liz no colo. E aí eu brincando com a Liz, a Luana, minha filha mais velha, estava sentada juntamente com uma prima na sala. E aí eu brincando com ela, quando eu virei assim, eu estava em casa. Sabe quando você fica em casa, você fica com uma roupa, né, bem à vontade? Eu estava em casa com ela. E aí quando eu virei, apareceu um pouco de uma parte do meu seio. E eu tenho uma liberdade de brincar com a minha filha. E a gente começou a brincar. E aí eu puxei assim a blusa brincando com ela. E aí ela brincando, porque eu sempre fui uma pessoa por escola, a gente sempre acaba, né, trabalhando muito nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Só que eu não tinha hábito de usar muito os status. E dentro da minha casa, o meu marido, a minha filha, tudo eles brincavam comigo, falando assim, ó, vai estar nos status, vai estar nos status. Sempre brincavam assim comigo. Mas eles não colocavam, era uma forma de brincar, porque eles falavam assim, você tem que aprender a trabalhar nos status, tem que aprender a trabalhar nas redes sociais, porque eu não tinha muito esse meio. E aí na hora, quando apareceu a parte do meu seio, eu falei assim pra ela, ela parou, eu falei assim, apaga o vídeo. Ela, vou apagar. Só que estava quase na hora da gente ir pro aniversário. E aí acabou que ela esqueceu de apagar o vídeo. Nós fomos pro aniversário. E nós chegamos bem no final do aniversário, chegamos bem tarde. E quando chegou lá, na hora de ir embora, ela falou assim, eu vou no banheiro. E quando ela chegou no banheiro, ela deixou em cima da pia o telefone. Ela foi no banheiro e depois ela foi direto pro carro. O telefone ficou no banheiro. Quando ela entrou dentro do carro, ela falou assim, esqueci o meu telefone, vamos ligar para todo mundo que está lá no aniversário. E aí começamos a ligar, ninguém sabia do telefone, ninguém sabia mais nada. Só tinha pessoas conhecidas. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Passou-se. Passou mais ou menos um mês. 3 horas da manhã, o telefone do meu marido toca. E quando tocava já era tarde, ele não atendeu. Nós fomos ver no outro dia pela manhã. E quando foi no outro dia pela manhã, uma amiga ligou para ele e falou assim, olha, entra no zap que eu vou te mandar algo. Quando meu marido entrou no zap, o que era? Era o vídeo da pastora Lohane brincando dentro da casa, onde apareceu o meu seio. E uma das pessoas que eu conhecia pegou aquele telefone, pegou aquele vídeo e colocou nas redes sociais. Aonde aquele vídeo foi passado em campo de futebol, em várias pessoas, durante mais ou menos um mês, todo mundo sabia e eu não sabia o que estava acontecendo. E as pessoas rindo, passando o vídeo e falando assim, ó, passa mais para todo mundo ver. E aí eu entrei em plantos, eu falei, meu Deus. E várias coisas começaram a acontecer, eu fui obrigada a desativar as minhas redes sociais. De repente você ficou por dentro mais ou menos, mas hoje eu estou te explicando o que aconteceu. E aí foi um processo muito difícil para mim, precisei da parte, na delegacia, fizemos tudo o que tinha que fazer. Mas durante um mês o meu corpo estava sendo exposto. Durante um mês, as pessoas estavam fazendo, falando, mostrando e eu não sabia. Você imagina você uma pastora, quando você só descobriu o que está acontecendo, como que você vai ficar? Sua filha é pequena de meses, você dentro de casa e o seu corpo sendo exposto. Era mais ou menos isso que eu passei. Foram dias difíceis, querido. Foram dias dolorosos. Mas sabe por que hoje eu estou aqui? Para que você possa entender que o teu processo vai curar pessoas. Que o teu processo vai transformar pessoas. Eu tinha tudo para ter me lançado no suicídio. Eu tinha tudo para estar depressiva, porque imagina, você descobrir que eram pessoas que estavam com você, pessoas que andavam com você, pessoas que estavam dentro da tua casa, eram uma das pessoas que faziam isso. E eu entendi que eu era José. Eu não podia parar por causa de qualquer coisa, porque havia algo grandioso para cumprir na minha vida, e por isso eu estou aqui para dizer para você. E eu preciso dizer para você uma coisa, até que ele venha, você vai passar por um processo.
De repente o teu processo não foi como o meu. E olha que eu poderia falar muitos outros que eu passei, não. Mas eu quero te dizer que ainda que o teu processo seja um pouco diferente do que o meu, o teu processo dói. Mas essa dor não é para te paralisar. Essa dor não é para acabar com o teu ministério. Essa dor não é para calar a tua voz, jovem. Deus tem pressa em algo para fazer na tua história. E você precisa entender que até que Ele venha, você vai passar pela dor. Depois que você passar pela dor, tudo vai acontecer para que você pare a sua vida espiritual. Imagina José. Tinha passado a primeira dor, ser traído pelos seus irmãos. A segunda dor, ingratidão. Ele estava na casa de uma pessoa, uma calúnia foi feita dele e ele precisou ser preso. Você imagina um homem que estava numa situação bem difícil, mas mesmo antes, quando estava com Potifar, ainda estava melhor do que dentro de um cárcere. Ele ficar durante 10 anos, você acha que Satanás não sussurrou no ouvido dele: larga Jesus, abandona Jesus, larga a sua fé, para que você vai continuar adorando Ele? Você está preso, te esqueceram, te abandonaram. Quantas vezes você acorda e você escuta um sussurro na tua vida assim: olha, a tua vida não vai dar certo, teu ministério está acabando, seu casamento não vai dar certo, ei jovem, você não vai conseguir essa faculdade, entrou a pandemia, não tem como você crescer, entrou a pandemia, não tem como você conquistar, ei. Eu quero dizer para você que os mesmos sussurros que José ouviu, de repente é você que está ouvindo hoje. Mas quando nós temos fé em Deus, nós passamos pela luta glorificando aquele que é digno de toda honra. José, dentro de um cárcere, não largou Jesus. Foram 10 anos, depois mais 2 anos, ele adorando ao Senhor. Ele passou pela dor. Ele passou em um tempo que tudo queria paralisar a sua vida espiritual. Ele passou um momento de sequidão. Que momento é esse, pastora? Um momento, jovem, quando você se encontra sozinho e não tem ninguém do teu lado. No momento, líder, onde você se dá, e quando você fala assim: eu quero um liderado, ninguém se levanta. Que momento é esse de sequidão? Um momento onde você se doa, onde você fala: eu quero tanto que meu marido esteja comigo na igreja, e você sempre tem vindo, sentando aí sozinho, você está achando que está tudo acabado. Ei! O tempo de sequidão é preparo para você. O tempo de sequidão é maturidade espiritual para que você possa sair forte da luta até que Ele venha. Quando você passa pela dor, quando você passa pelo momento de sequidão, quando você passa até mesmo pelo momento de ingratidão, quando você passa até pelo momento de choro, fique tranquilo, porque há uma recompensa. Assim aconteceu com José. Homem improvável se tornou governador. Homem improvável se tornou uma fonte de vida. Ei, quem é você nos dias de hoje? Será que você está entendendo que você é uma fonte de jorrar água viva? E isso quer dizer que você não pode questionar em meio à dor. Você não pode abandonar Jesus em meio à dor. Você não pode abandonar teu ministério por conta do passado. Você não pode desacreditar nos seus sonhos por causa de uma palavra. Se mantém firme nos dias maus, para quando chegar o tempo de abundância, você possa contemplar os feitos do Senhor na tua vida. Nem tudo é para sempre, querido. A dor não é todos os dias. A tristeza não é todos os dias. O desemprego não é todos os dias. Fique tranquilo, a porta vai se abrir. Fique tranquilo, a salvação vai bater na tua casa. Fique tranquilo, haverá crescimento no teu ministério. Ei! Quem está no comando não é qualquer pessoa, não. É o leão da tribo de Judá. Não é qualquer coisa, não. É o Rei dos Reis. Aquele que garantiu para José, aquele que garante para você. De repente você chegou aqui hoje triste por algo.
Eu contei um pouquinho do meu testemunho só para você entender que a pastora, e muitas vezes o teu pastor, né, pastor? Também passa os dias maus. Passa dias que às vezes dá vontade de parar. Mas quando nós entendemos quem é aquele que nos chamou, a gente até chora, mas a gente chora aos pés do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, você que entrou aqui fraco, chorar aos pés do Senhor. Eu quero te convidar, você que entrou aqui desesperado, achando que não há mais solução para os teus problemas, né, manaraxi, que ele maná. Oh! Eu sinto uma graça neste lugar. E eu sinto Deus para fazer algo grandioso na tua vida. De repente você chegou aqui no metade do processo de José. Vender os teus sonhos. Largar o teu casamento. Que isso, pastor? Começaram a jogar pedras falando que teu casamento é falido. De repente você chegou aqui precisando somente de um sorriso, somente de uma palavra. De repente é você que chegou aqui no meio desse processo, onde viraram as costas para você e você se sentiu sozinho. Ei! Eu quero dizer que Deus ainda quer reescrever uma nova história para você. Ainda há tempo para que algo grandioso aconteça na tua história. Ei, jovem. José também era jovem quando passou por momentos difíceis. Mas quando ele passou por momentos difíceis, ele não largou Jesus. Ele não renunciou ao pecado. Ele não renunciou à carne. Ele não renunciou por uma mágoa, por um ódio, por um passado. Ei! Quando um passado não é curado, teu ministério é um ministério doente. Quando um passado não é curado, a tua casa está doente. Quando um passado não é curado, os teus sonhos não acontecem. Então hoje Deus está trazendo à memória algo, de repente é para você, de algo que precisa ser colocado no lugar, para que quando Ele vir, você esteja preparado para entrar na morada celestial. E quando a trombeta tocar, você subir. Mas não pode ser de qualquer forma. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode subir com tristeza, com mágoa, com rancor. Não, não. Deus está falando com você nessa noite, que Ele requer mudança de algo lá dentro, para que algo aqui fora aconteça. Sabe o que você tem orado ao Senhor? Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero uma restituição. Deus está falando, cura lá dentro, porque lá dentro vai fazer com que aqui fora aconteça. Cure lá dentro para que eu traga à existência o que parecia impossível. É lá dentro que as coisas começam a se realizar, para que no mundo natural elas batam na tua porta. É lá dentro que Ele começa a trabalhar, para que quando chegue a hora certa, ei, não vai ser assim, ó, eu sou a bênção. Vai ser assim, eu cheguei. Sabe? A palavra do Senhor fala que as bênçãos correrão atrás de você. Essa é uma promessa para a tua vida, enquanto você estiver aqui, até que Ele venha. Mas hoje Deus está falando assim, ó, trabalhe lá dentro, jovem. Nós temos visto a quantidade de jovens que têm abandonado Jesus nesse momento de pandemia. A quantidade de jovens que se enfraqueceu, largou o evangelho, o ministério nesse tempo de pandemia. E muitos deles, se você parar para conversar, eu falo que eu trabalho muito com jovem, eu conheço muito jovem, eu converso muito com jovem. E o que você vai mais ouvir é porque eu fiquei dentro de casa. Ah, é porque eu não fui para a igreja, é porque eu não estava no culto. Ei! Quem é você nos dias de hoje? Porque o culto começa na tua casa. Quando a tua casa está em chamas, independente de você ir a 4 paredes, independente de você estar aqui reunidos, dentro de você sempre haverá uma chama viva, acesa. E Deus está falando para você, jovem, é neste tempo improvável,
Em um tempo onde diz que nada vai acontecer, em um tempo onde diz que 2020 não haverá mudança, em um tempo que é onde diz que 2021 você não entrará na faculdade por conta da pandemia, eu quero dizer para você que é um tempo onde as portas vão começar a se abrir, em um tempo onde a igreja vai viver um sobrenatural, é um tempo onde o crescimento vai chegar até você. Sabe por quê? Porque você entendeu quem é José dentro da prisão, quem é José dentro do cárcere, quem é José por onde passa. É no processo que você mostra a sua identidade. É no processo que você mostra com quem você é parecido. É no processo que você mostra para as pessoas aonde a tua visão está. E eu quero dizer para você, é nesse tempo do processo que Deus quer fazer você viver algo sobrenatural. Eu tinha tudo para parar nesse tempo de processo, mas sabe o que aconteceu? Foi dentro do processo que eu escrevi meu segundo livro. Foi dentro do processo que eu montei um espetáculo contando meu testemunho. Foi dentro do meu processo que eu abri uma igreja lá em Minas Gerais. É dentro do meu processo que eu vou lançar minha primeira escola de missões para Minas. É dentro do processo que Deus faz. Porque o processo não é para te parar. O processo é para você entender que portas amplas começarão a chegar aos teus olhos e à tua casa. Porque se o processo não chegar, você sempre vai querer viver no comodismo. Da mesma forma, do mesmo jeito. Aí Deus fala, opa, eu tenho algo muito grande para você, então eu vou ter que tocar. E aí te coloca dentro do processo. E aí você não entende porque tudo está acontecendo. E aí quando passa o período do processo, você fala, Senhor, obrigado por esse processo. Obrigado pela luta, porque foi nessa luta que eu me descobri. Foi nessa luta que eu entrei em uma porta que aos meus olhos era totalmente impossível. Ei, foi dentro do processo que José se tornou governador. Foi dentro do processo que José marcou o Egito. Foi dentro do processo que Deus fez com que ele perdoasse os seus irmãos. Foi dentro do processo que ele pisou nos milagres grandiosos. E eu quero dizer para você, dentro do teu processo, que algo grande vai começar a se realizar. É dentro do processo que algo grande baterá na tua casa. É dentro do processo onde Deus vai fazer algo extraordinário te alcançar. É hoje, é dentro do processo que ele vai começar a realizar o que você dizia assim, não tem como. E ele fala, fique tranquilo, porque eu sou a solução. Fique tranquilo, porque eu sou a resposta. E eu quero dizer para você, jovem, que ainda que tudo possa acontecer para que você abandone Jesus e abra mão dessa palavra, quando você renuncia ao mundo, você vence na terra. Quando você entende que esse processo faz parte do teu crescimento, você pisa em milagres. Não importa como você chegou aqui hoje, jovem, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para os teus sonhos, ainda há esperança para a tua casa, porque nada está perdido. Parecia para José que não tinha mais solução, parecia para José que nada mais ia acontecer, parecia para José que aquele copeiro nem iria lembrar dele. Mas foi na hora certa, no tempo certo, que Deus fez realizar. Então o que eu quero dizer para você é hoje que Deus quer fazer Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, para que quando Ele vir, você esteja preparado para subir. Você esteja com as suas armaduras limpas diante de Deus, para que você esteja com a sua mente limpa, seu coração limpo, para que você esteja pautado, que as suas raízes estejam em Deus. Eu quero falar para você que há um tempo, e a Bíblia fala que há um tempo de chorar. E se eu fosse perguntar quem está no tempo de chorar, levanta a mão. Quem está no tempo, do desemprego, levanta a mão. Quem está no tempo que está passando por algo difícil, levanta a mão. Se eu começasse a fazer pergunta para você, de repente você ia ficar o tempo todo assim, ó. Mas eu só quero mostrar para você
que o que parece que era para te matar é só um começo para uma nova história se realizar. Uou. Eu quero dizer para você, o que parecia que iria te jogar no fundo do poço era o que iria te fazer subir degraus para que você chegasse no tempo de voar. É hoje, dentro do processo, que Deus vai começar a fazer você decolar na tua história. É hoje, dentro do processo, que a tua casa vai começar a viver algo sobrenatural. Porque quando parecia que nada ia acontecer, Ele te trouxe para que você sentasse nessa cadeira vermelha, no dia de hoje, numa sexta-feira, para você ouvir assim: olha, as promessas continuam de pé. A sua casa continua fazendo parte das promessas de Deus. A sua cura continua dentro dos propósitos de Deus. O teu ministério continua dentro da história linda que Deus tem para você. Fique tranquilo, o processo não é para te matar. O processo é para que te dê força, para que você comece a decolar. E eu queria que nesse momento você começasse a pensar qual é o processo que hoje você chegou neste lugar. O processo de José foi ser vendido, ficar sozinho, se tornar escravo, mas no final se tornar governador. E eu quero te perguntar qual é o processo que você está hoje. E qual é o final que você quer dar para o seu processo. Porque uma atitude com Deus é resultados na terra. Uma atitude com Deus é milagres liberados dos céus sobre você. E eu queria que você começasse a pensar agora, antes de você ficar de pé. Eu queria que você pensasse aí no teu lugar. Qual é o processo que você chegou aqui? Ei, jovem, qual é o processo que você tem passado? Senhor, está difícil caminhar contigo e renunciar ao pecado. Ei, Deus quer que você traga agora a memória. Qual é o processo? Porque hoje é noite de força para ser liberada sobre a tua vida. Hoje é noite de resultados dos céus chegar sobre essa casa. Hoje é onde Satanás vai entender que o processo, ele até veio, mas não foi para paralisar você, não. Foi para que o processo fosse para que ele saísse envergonhado da tua história. Eu queria que você trouxesse agora a memória o processo que você está passando. Porque há uma promessa chamada: Ele vem, Ele voltará. Mas há um caminho longo para você percorrer até que Ele chegue aqui. Nós não sabemos se vai ser daqui 1 ano, 10, um dia. Mas nós sabemos e temos a certeza que Ele voltará. E nós sabemos que quando Ele vir, nós queremos subir com Ele. Mas hoje Deus está te perguntando: entregue para mim o processo, porque eu não quero que você saia dessa noite com fardos pesados. Eu agora quero que você se coloque de pé. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, amém? É uma palavra bem simples. Eu escrevi várias coisas, mas Deus mudou tudo. Porque Deus começou a me mostrar. Chegou muitas pessoas aqui com processos. E esses processos se tornaram fardos pesados, que muitas vezes são escondidos atrás de sorrisos falsos. Meu Deus. Processos difíceis, que muitas vezes nós não queremos contar para quem está do nosso lado. Momentos difíceis que nós não queremos passar para as pessoas, para dizer: somos mais um que passamos pelo desemprego, somos mais um que passamos pela tristeza, somos mais um que estamos abatidos. Mas nós queremos resultados, e nós queremos muitas das vezes que alguém olhe para nós e fale assim: ei, você vai vencer. Mas Deus fala assim: eu quero que você fale primeiro. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento, porque eu entendo que é uma noite profética. Você crê? Tá fraco? Hoje é uma noite profética. Você crê? Você crê que Satanás vai sair envergonhado da tua vida?
Você crê que o teu processo não vai te matar, mas vai trazer crescimento? Você crê que hoje é nessa noite que os céus serão abertos e algo descerá sobre você? Então eu quero te convidar a ser ousado. Assim como José foi. Todo momento ele mostrava qual era a personalidade e o caráter que ele tinha e a quem ele servia. E toda a igreja de olhos fechados. Eu queria te convidar agora, você que entrou aqui passando por, de repente, um processo. Você que entrou aqui até sorrindo, mas lá dentro estava doendo. Você que entrou aqui sorrindo, mas dentro da tua mente há muitas preocupações. Você que entrou aqui feliz para todo mundo olhar para você, você mostrando que estava feliz, mas lá dentro você gritava assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero convidar você aqui à noite, você vir aqui nessa noite. Não tem ninguém olhando para você, mas há um general de batalha que está aqui na frente, te esperando para dizer assim: é nessa noite que eu quero liberar a sua bênção. É nessa noite que eu quero curar teu interior. É nessa noite que eu quero abrir porta que quando dizem pra você não tem como. É nessa noite que eu quero vir com força. Quando você olha pra você e diz: eu estou fraco. Eu quero te convidar, você que entrou aqui com um processo, você que está dentro do processo, eu quero te convidar a você ser ousado. Porque no momento de desespero que você precisa gritar: Senhor, eu preciso de força para quando o Senhor vir eu subir. Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero te convidar a ser ousado. Já tem alguns corajosos aqui, e eu creio que essa frente vai ficar pequena, porque é hoje que Deus quer abrir os céus sobre esta igreja, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura.
Deus é tremendo. Deus é tremendo. Tudo que Deus tem falado aos nossos corações essa noite, Ele tem ministrado ao seu coração. Entenda uma coisa: até que Ele venha, você deve se preparar. Eu estava aqui, o Senhor estava ministrando também, além dessa palavra maravilhosa. Deus, Ele estava falando ao meu coração. Quando Moisés estava lá em cima no monte, Moisés foi para lá para cima 40 dias, ficar lá em cima orando, clamando ao Senhor. E Deus disse para Moisés o seguinte: Moisés, desce, que teu povo está se corrompendo. Desce, porque o teu povo não está sendo fiel. E Moisés, ele desce. E quando Moisés está chegando diante do povo, Deus lança uma epidemia que vai matando muita gente vai morrendo. E Moisés, ele grita: Senhor, há pessoas inocentes aqui, Pai. Há pessoas inocentes aqui que não se corromperam. E Deus se calou. E passou aquele dia. E Moisés, angustiado, e de repente Moisés, ele pisa num formigueiro. E ele pisou no formigueiro, ele começa a matar as formigas. E ele ouve uma voz: Moisés, há formigas que não te picaram aí, Moisés. Jovens, ouça o que o pastor vai dizer a você e o que Deus vai falar aos nossos corações. O problema daquelas formigas que estavam sendo pisadas era porque elas estavam no meio de algumas que picaram Moisés. Por isso elas foram mortas. O problema daquelas pessoas que estavam morrendo é que elas estavam no meio daquelas que tinham se corrompido. O que eu quero dizer a você, jovem: você pode estar no meio de algumas pessoas, mas você não é igual a ele. Você não tem que fazer o que ele faz. Você não tem que viver como ele vive. Você tem que se manter íntegro diante de Deus. A santidade é que nos leva diante do Pai. Ser santos, ser separados. Então, essa mensagem dessa noite maravilhosa, jovem, não só os jovens, a todos que estão aqui, porque a palavra do Senhor é para todos. Foi muito edificante na minha vida, e eu acredito que tenha sido edificante na vida dos irmãos. Então, não se corrompa na sua geração, jovem. Se mantenha íntegro. Se afaste do pecado. Se afaste do pecado. É essa a palavra do Senhor essa noite. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu quero agradecer aqui a igreja, a pastora Lohane, com toda a tua igreja que estão presentes. Quero agradecer a todos que essa noite nos visita, e que Deus continue abençoando a sua vida. Eu vou estar passando para a Tainá, ela vai estar encerrando. Eu falei: Tainá, quero que você faça, ministre, que
Deus abençoe sua vida esses 3 dias. É você. Você está com autoridade esses 3 dias. Eu deleguei a você. É com você. E eu falei para ela, esses 3 dias eu vou estar recebendo dela, porque Deus está abençoando a vida dela justamente para isso. Então fique firme, meus amados. Vou estar passando para ela. Amém. Gostaria de chamar a pastora Lohane aqui. A gente tem uma lembrancinha para ela de agradecimento. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui hoje, o pessoal da Serriduche, do Ministério Haruá. Gostaria de agradecer a todos vocês também que estiveram conosco hoje. Amanhã tem mais. Amanhã está o Ministério Semeando a Palavra de Deus, com o pastor Gardelli aqui também. Contamos com a presença de todos vocês. Também creio que vai ser mais uma noite abençoada, mais uma noite de viver o sobrenatural de Deus. A gente ainda vai tirar as ofertas, mas eu queria chamar o Beni aqui para fazer essa oração. Beni, o pastor Medeiros disse que eu poderia te chamar, então eu vou te chamar. Vem cá, Beni, rapidinho. O Beni vai estar orando pelas ofertas. Vocês podem vir depositar. Logo em seguida a gente já vai estar encerrando, tá bom? Temos cantina, tá? Temos hambúrguer na cantina. Muito bom, por sinal. Vamos celebrar com alegria? Contigo mesmo. Sobre toda a terra, como sou Senhor.
Amém. Oi? Vamos orar então para encerrar. Pai eterno, graças te damos por essa noite. Graças te damos por cada vida que esteve aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa nos conduzir agora para os nossos lares, debaixo de Tua graça e de Tua misericórdia. Muito obrigada, Deus, pela palavra ministrada. Obrigada pela vida da pastora Lohane e todo o seu ministério. Que o Senhor continue derramando chuvas de bênção sobre eles, ó Deus. Pai querido, eu te agradeço pelos louvores aqui entoados, por todas as danças aqui ministradas, ó Pai. Eu sei, ó Pai, assim como nós oramos ontem, que tudo que viesse acontecer nessa noite fosse de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. E eu creio, ó Pai, que tudo que vivemos aqui hoje, Pai, foi porque o Senhor quis que vivêssemos, ó Deus. Assim eu te peço também que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja amanhã, domingo e todos os outros dias de nossa vida. Assim eu te agradeço por essa noite e por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.